Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Leandro e estamos aqui para mais uma aula de Química. Na última aula, estudamos os estados físicos da matéria e suas propriedades. Na aula de hoje, estudaremos a transformação de um estado em outro, mediante a mudança de temperatura ou pressão. Sem enrolação, vamos ao conteúdo. Como você aprendeu, a matéria possui 3 estados físicos importantes: sólido, líquido e gasoso. A primeira transformação que iremos estudar é a fusão. Não, eu não estou falando de Dragon Ball. Fusão é o nome dado à passagem do estado sólido para o estado líquido. E antes que você se desespere, saiba que fusão é sinônimo de derretimento. Um exemplo cotidiano é quando aquele sorvete delicioso e geladinho derrete quando retirado da geladeira. Ah, o mesmo vale para o picolé, ok? A fusão de um material ocorre em uma temperatura específica, chamada temperatura ou ponto de fusão. Vou lhe apresentar alguns exemplos. O gelo, que consiste de água no estado sólido, funde a 0 graus Celsius. O ferro, usado na produção de aço, funde a incríveis 1540 graus Celsius. Essa é a temperatura que uma caldeira deve atingir em uma indústria siderúrgica. Ufa, que calor, hein? O cobre, usado na confecção da Estátua da Liberdade, possui um ponto de fusão de 1356 graus Celsius. Bem grande, não é? Como último exemplo, vou lhe dar um aviso. Não tente derreter madeira, papel ou tecido. Ao serem aquecidos, esses materiais não fundem e entram em um processo de combustão, ou seja, eles começarão a queimar. A segunda transformação a ser estudada é a vaporização, passagem do estado líquido para o estado gasoso. Este fenômeno pode ocorrer com velocidades diferentes, conforme abordarei a seguir. A vaporização, que ocorre de forma lenta, é denominada evaporação. Esse processo é lento e só ocorre na superfície do líquido. Vou lhe apresentar exemplos. Quando você coloca uma roupa molhada no varal, as moléculas de água irão evaporar lentamente. O vapor de água formado se desprende da roupa e estará sequinha e pronta para ser usada. O mesmo ocorre com a água presente em rios e lagos. A água da superfície evapora lenta e constantemente. Esse vapor ascende pela atmosfera, onde futuramente formará as nuvens e precipitarão na forma de chuva. Cuidado para não se molhar. A vaporização também pode ocorrer de forma rápida, sendo chamada ebulição. Podemos entender que a ebulição consiste em um processo de fervura, exatamente o que ocorre com a água usada no preparo de um cafezinho. A ebulição sempre é acompanhada de borbulhamento, mas fique tranquilo, essas bolhas representam apenas vapores que se formam no fundo do recipiente e estouram ao chegar à superfície. Um outro exemplo é a lava expelida em erupções vulcânicas. O magma é liberado com temperaturas na faixa de 1600 graus Celsius, temperatura suficiente para ferver algumas rochas. Incrível, não é? Diferente da evaporação, que ocorre em qualquer temperatura, a ebulição ocorre em uma temperatura específica para cada material, chamada temperatura ou ponto de ebulição. Vou lhe apresentar alguns exemplos. A água pura ferve a 100 graus, enquanto o ferro, usado na siderurgia, possui um ponto de ebulição em torno de 2800 graus Celsius. Quanta diferença, não é mesmo? Por último, temos a calefação, que é a vaporização muito rápida ou instantânea. Isso é o que ocorre quando uma gota de água cai em uma chapa muito quente. Na próxima vez em que sua mãe lhe pedir para você ir para o fogão, use esse truque para saber se ele ainda está quente. Acredite, é melhor do que usar o seu dedo e descobrir da pior forma possível. É como eu sempre digo, a química salva a sua vida. Vale ressaltar que tanto na fusão quanto na vaporização ocorre aumento da energia cinética das partículas. Dessa forma, podemos concluir que esses processos absorvem energia, ou seja, são endotérmicos. A terceira transformação consiste na passagem do estado líquido para o estado sólido, que é denominada solidificação. O principal exemplo de solidificação é o congelamento da água líquida, tornando-se gelo. Isso ocorre na formação do picolé, sorvete, neve, granizo e geleiras. A lava de um vulcão também se solidifica ao resfriar, formando rochas sólidas.
Uma vez que na passagem do líquido para o sólido ocorre diminuição da energia das partículas, conclui-se que esse processo ocorre com liberação de energia, ou seja, trata-se de um processo exotérmico. A quarta transformação é a passagem do estado gasoso ou vapor para o estado líquido. Essa transformação pode ocorrer de duas formas. A primeira é denominada condensação, processo em que o vapor se torna líquido por diminuição de temperatura. Vou listar alguns exemplos para você entender. O ar que respiramos é rico em vapor de água. Quando esse vapor entra em contato com alguma região fria, ele irá se condensar em água líquida. Isso é o que ocorre na formação das nuvens, do orvalho e das gotículas de água, que ficam no espelho do seu banheiro e em volta da sua garrafinha de água. Como você já deve ter imaginado, na passagem do vapor para o líquido ocorre diminuição da energia das partículas. Logo, esse processo ocorre com liberação de energia, sendo classificado como exotérmico. A segunda forma de converter um gás em líquido é através da liquefação. Nesse processo, o gás é submetido a um aumento de pressão, que força a aproximação das partículas. Ao atingir uma grande proximidade, as forças atrativas se estabelecem, formando o estado líquido. Esse processo é usado para colocar gás de cozinha na botija. Sim, o gás de cozinha é líquido quando está dentro do botijão. Que maluco! A quinta transformação consiste na passagem do estado sólido diretamente para o estado gasoso e é denominada sublimação. Um exemplo cotidiano é a sublimação da naftalina, aquela bolinha branca de cheirinho duvidoso que a sua avó põe no guarda-roupa. Muitos acreditam que os insetos se alimentam desse material, mas a verdade é que eles ficam bem longe devido ao forte cheiro. A bolinha desaparece, pois se transforma em um gás que é invisível. Outro exemplo de sublimação ocorre com um gelo seco, que é dióxido de carbono sólido. Ao ser aquecido, ele se converte diretamente em gás carbônico. O gás carbônico condensa o vapor de água presente no ar, proporcionando um aspecto de fumaça. Aliás, essa técnica é usada para produzir fumaça artificial em festas e teatros. Irado, né? A última transformação consiste na passagem do estado gasoso direto para o estado sólido e é denominada ressublimação, que não tem aplicações práticas no nosso cotidiano. Por hoje é isso, pessoal. Espero vocês na próxima aula. Forte abraço e um bom estudo.